E a pergunta de hoje é da Mônica, que perguntou assim: para a inflamação, quais são os melhores suplementos? Essa é uma pergunta ótima, porque já existe uma série de estudos bem já categorizados na ciência de substâncias realmente que têm uma ação anti-inflamatória. Mas antes disso, é muito importante a gente ter em mente que suplemento nenhum ele vai ter um único efeito milagroso se a nossa dieta ela não estiver equilibrada. E aí eu coloquei aqui para vocês nesse slide uma revisão que fala sobre a dieta anti-inflamatória, que na realidade a gente ter a dieta anti-inflamatória é aquela que vai conter essas substâncias com ação que vão regular o processo da inflamação e que também ela não tem substâncias que inflamam mais. Que substâncias que inflamam mais? São aquelas que vão lhe causar mais reações do seu sistema imunológico. E isso é muito individual. Para alguns alimentos, uns inflamam mais e outros menos, mas a maioria deles são esses alimentos industrializados, processados, o glúten, leite. Para algumas pessoas, ele tem esse potencial mais inflamatório. Então, por isso que para cada pessoa, as substâncias que vão ter essa ação mais inflamatória, ela também vai ser individual, de acordo com as suas sensibilidades, alergias e intolerâncias. Então, seguir uma estratégia anti-inflamatória é também seguir uma estratégia personalizada para o que o seu corpo ele consegue tolerar bem, o que o seu corpo consegue reagir bem. E, obviamente, evitar os alimentos que são mais que tem principalmente esses que são ultraprocessados, industrializados, o excesso de bebida alcoólica e uma série de outros fatores que aumentam essa inflamação. Um outro ponto importante, antes da gente pensar em quais são os suplementos que têm uma ação anti-inflamatória, esses melhores, é que cada um eles vão ter um efeito diferente no processo da cascata da inflamação. A inflamação ela é bastante ampla, principalmente a inflamação crônica, existem vários mecanismos por trás, então cada substância ela vai ter um efeito importante em cada um desses passos. Então, muitas vezes, o importante é você saber fazer a combinação entre eles para ter o resultado que você deseja. Eu coloquei aqui uma outra revisão, que vocês vão ver aí nesse slide, de esses suplementos à base de plantas, né, principalmente os fitonutrientes, que têm essas propriedades anti-inflamatórias. Então, existem 2 artigos de revisão nesse, essa é a parte 1 e tem a parte 2 também que eu vou mostrar aqui para vocês, em que ele revisou todas essas substâncias, as principais plantas e substâncias que têm essa ação anti-inflamatória. E eu selecionei aqui, com base em tudo que nós temos já de estudos e de uma série já de pesquisas que já estão bem categorizados desses nutrientes com ação anti-inflamatória. O primeiro deles que eu coloquei aqui é o ômega 3, já conhecemos muito bem, principalmente a fração EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, e também o DHA, ele tem uma ação mais a nível cerebral, mas ele também tem uma ação que ajuda nesse processo de regular esse excesso de inflamação. Segundo lugar, a cúrcuma longa e o seu princípio ativo, o mais conhecido, que é a curcumina, que tem os maiores efeitos antioxidantes e também anti-inflamatórios. Então, essa combinação curcumina com ômega 3 faz um combo muito importante para reduzir a inflamação. O gengibre e o seu principal composto, que é o gingerol, ele tem uma ação anti-inflamatória extremamente importante, então a gente complementar também o gengibre nas nossas estratégias, isso vai ser excelente. A vitamina D, ela participa de uma outra parte da cascata do processo inflamatório e o principal problema aqui é quando a gente tem deficiência de vitamina D. Então, as doenças que as pessoas que têm as doenças que levam a esse processo inflamatório, a gente tem que observar muito os níveis de vitamina D e fazer a suplementação para equilibrar essa inflamação. A boswellia serrata é uma das principais, principalmente no controle da dor, as pessoas que têm inflamação, que levam um processo de dor crônica. A boswellia serrata é uma das mais eficientes nesse processo e temos muitos estudos com ela que é bem eficiente, então a gente fazer essa combinação, boswellia, vitamina D, gengibre, curcumina e ômega 3, já estaria excelente para um efeito anti-inflamatório bastante expressivo. E podemos combinar também
com a Camellia sinensis. A Camellia sinensis é aquela que a gente tem o chá verde. Com a Camellia sinensis a gente pode fazer também outros tipos de chás, mas o chá verde, especialmente as catequinas do chá verde, elas têm uma ação anti-inflamatória muito mais expressiva, e o matcha, que é essa concentração maior também do chá verde. Então, essa combinação chá verde e matcha tem um efeito anti-inflamatório bastante interessante. E por último, a vitis vinifera, que é a da uva, né, do extrato da uva, e a principal substância é o resveratrol. Eles têm uma ação anti-inflamatória também bastante importante. Então, como que a gente vai escolher quais são esses suplementos anti-inflamatórios que a gente vai utilizar na prática? Tem que fazer uma análise individual, qual é o tipo de inflamação que você tem, se tem dor envolvida, se tem alguma doença autoimune, e aí a gente vai selecionar dentre eles quais são os mais importantes. Em alguns casos, a gente utiliza até mesmo todos eles para realmente ter um efeito anti-inflamatório mais expressivo, junto também com uma dieta anti-inflamatória, com uma exclusão dos alimentos que inflamam mais. Então, se a gente for selecionar aqui os principais suplementos que têm essa ação anti-inflamatória, são esses aí que eu estou mostrando para vocês.